Você sabe quando é que a educação brasileira vai dar um salto de qualidade? Quando as famílias pararem de tratar a escola como um castigo. A escola não é um castigo. Vou falar um pouco sobre isso aqui, que é um aspecto cultural brasileiro muito importante, né? O brasileiro ele não valoriza a educação. Apenas na última década, de 2015 para cá, a gente começou a perceber uma preocupação mais vigorosa do brasileiro por questões educacionais. É claro que isso se dá, né, por conta de todo um processo de maturidade civilizatória que nós ainda estamos vivendo, mas a educação nunca foi vista como uma prioridade do brasileiro, né? E, além de não ser visto como prioridade, a educação ainda é usada inadequadamente, muitas vezes como um castigo que os pais aplicam aos seus filhos. Por isso que a educação não funciona, por isso que a criança vai para a escola chorando, por isso que a criança muitas vezes quer abandonar a escola. Some-se a isso uma tendência nociva dos últimos meses, de muitos vídeos aqui e, abre aspas, produtores de conteúdo, fecha aspas, que ficam instigando, né, o abandono da escola. Inclusive, hoje, uma matéria de uma revista grande nacional que falava sobre isso, né, bilionários que não têm diploma, só que essa matéria esquece de dizer que os bilionários que não têm diploma só contratam gente com diploma, né? Então, a escola ela sempre foi, no Brasil, vista como uma espécie de castigo, né? Uma coisa que a criança só vai porque ela é obrigada mesmo, né? Tanto ela é obrigada pela lei, porque a criança tem que estar na escola, quanto ela é obrigada pela família. Agora, essa obrigação civilizatória que é a educação, ela não precisa ser vista como um castigo, né? Quantas famílias você conhece que, quando quer presentear uma criança, oferece um curso, uma experiência educacional? Nenhuma. As famílias não valorizam isso. Elas dão como prêmio, como presente, brinquedo, dinheiro, viagem, passeio, mas nunca educação. Enquanto que em outras culturas, por exemplo, você vê o caso da Finlândia, que é um caso clássico, né? Lá é muito comum as famílias presentearem seus filhos com cursos. Não o curso clássico da escola, porque ali é o percurso obrigatório, né? Mas, por exemplo, curso de idiomas, curso de cerâmica, curso de artesanato, cursos de música. Então, a educação passa a ter um valor maior, porque ela é também valorizada pela família. O que é que a família brasileira faz? Ela usa a escola como castigo. E a escola não é um castigo. Quando ela quer presentear a criança, ela diz assim: eu deixo você sem ir para a escola amanhã. Desde quando faltar à escola é um presente, gente? Faltar à escola não é um presente. Faltar à escola não é um prêmio. Ir para a escola não é um castigo. Ir para a escola é um presente para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Isso não pode jamais ser usado como castigo, né? Então, quando a família quer punir a criança, por exemplo, ou o jovem, o que é que ela diz? Não, você vai ter que ir para a escola. Então, funciona como um castigo, né? A criança está ali sendo obrigada a ir para a escola. Às vezes, a família quer agradar a criança e ela acha que se ela deixar a criança sem ir para a escola alguns dias, ela está fazendo um bem para a criança. Ela está fazendo, na verdade, um mal. Porque a escola ela não pode ser vista e nem percebida nessa cultura e nesse ideário da infância e da criança como um castigo ao qual ela é submetida pela família. A escola é um presente para a aprendizagem, o desenvolvimento saudável, a amplitude das múltiplas inteligências que a criança pode desenvolver, e ela jamais deveria ser usada como castigo pelas famílias. Porque as famílias terminam usando a escola como um castigo e elas dizem: você vai ter que ir para a escola, você vai ser obrigado a ir para a escola, porque isso funciona como algo de controle sobre a criança, né? Entre muitos outros aspectos também. É muito importante a gente perceber como essa cultura de usar a escola como castigo se naturalizou, né? Por quê? Porque a criança ela acha que ela vai viver melhor se ela não for para a escola. Exatamente porque a família replica essa ideia de castigar a criança com a frequência escolar. E isso é péssimo, gente, porque assim a criança, na verdade, deveria ter uma relação de alegria e prazer com a escola. A criança deveria se alegrar de ir para a escola todos os dias. O nosso calendário letivo no Brasil é de 200 para 365, ou seja, de cada ano, 365 dias, a criança precisa ir para a escola no mínimo 200 dias. No mínimo 200 dias, eu digo assim, né? A obrigação da escola é oferecer um mínimo de 200 dias letivos. Mas a criança ainda tem ali, né, previsto pela lei, um percentual de faltas, né, que não reprova a criança, né, por falta, né? E tem família que diz: não, meu filho não pode faltar 25%. Não é assim que funciona, gente.
Não é porque está previsto na lei que a criança pode faltar se ela tiver uma intercorrência de saúde, um problema médico, um problema de família que a afaste das escolas, por isso a lei prevê, né, essa quantidade de faltas. Mas ali não é um bônus que a escola dá para a criança de ela poder faltar 25%. Jamais. E muitas famílias dizem isso para os filhos, não, você pode faltar até 25% da escola. E isso é uma ideia muito ruim, muito nociva, muito danosa para a cultura de aprendizagem e de desenvolvimento não só da criança, mas também do país. Qual é o país que se desenvolve sem educação? Não existe. Então, a educação, muito pelo contrário, né, de ser um castigo, ela é, na verdade, um presente. Quando você quiser presentear seu filho com alguma coisa, ofereça para ele, entre as outras opções, também a opção de aprender alguma coisa. Valorize o esforço que você faz para manter o seu filho na escola, não usando a escola como castigo. Valorize o esforço da família de levar, buscar, apoiar, ensinar, comprar material didático, participar das atividades da escola como um presente para o seu filho e não como um castigo. Você vai ver que ao longo do tempo isso vai fazer muita diferença para o valor que a criança dá para a escola, mas também para o valor que a família e a criança dá para a família e para a sua cultura educativa como algo valioso, algo que importa e algo que faz diferença no futuro da criança e do jovem. Por isso que a escola nunca deve ser usada como um castigo para a criança. Ah, você vai ter que ir para a escola amanhã. Não, olha que legal, amanhã vou levar você para a escola. Você se comportou tão bem que amanhã você vai para a escola. Você se comportou tão bem que você vai frequentar a escola o máximo possível. Você é uma criança tão inteligente, tão esforçada, que a escola é muito boa para você e por isso a gente faz um esforço de que você possa ir todo dia. É claro que também tem do outro lado um esforço da escola, né? Porque não é só a gente dizer aqui no diálogo que a escola é importante, mas a escola também tem que se achar importante, né? Eu acabei de colocar aqui no canal também um outro vídeo, né? Que eu vou deixar aqui a recomendação para vocês, que é o Professora Não é Tia, né? Então, a professora não é tia e nem a escola é castigo. Essas duas coisas precisam estar articuladas na cultura familiar para que a educação seja valorizada e represente de fato o investimento de tempo, energia, economia, financeiro importante para a família. Movendo aquela família, trazendo mobilidade social para aquela família, mas também trazendo o conforto e o bem-estar social de estar envolvido com uma proposta educativa que é significativa e que faz diferença no futuro da família e no futuro da sociedade. Pensa um pouquinho nisso.